Se eu falar, olhe pra mim, nós podemos falar... Look at me. Sempre tem que ter uma gracinha, né? Sempre. Olá pessoal, bem-vindos a mais Dicas de Inglês. Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre preposições in, on, at. Esse vídeo de hoje é patrocinado pelo iTalki. Se você ainda não conhece, o link está aqui na descrição para você aprender inglês com professores particulares de uma maneira bem rápida, bem eficiente e também bem em conta. Se você fizer o seu cadastro, nesse link que está aqui, você vai comprar uma aula e ganhar outra aula de graça. Bom, nós vamos falar sobre um assunto que nós nunca falamos aqui no canal, as preposições, um assunto que atormenta todo mundo, seja a pessoa que está iniciando no inglês até quem já está no nível avançado e já está falando inglês fluente. As preposições sempre causam bastante dúvidas, bastante confusão. E como é o primeiro vídeo sobre preposições, nós vamos começar com as básicas, né, que são as mais usadas. Nós vamos aqui explicar mais ou menos as regras gerais, né, porque com as preposições, embora existam algumas regrinhas, sempre vai haver as exceções. Nós vamos falar aqui um pouquinho das exceções também no final do vídeo. Mas nós vamos dar aqui só uma coisa básica, né? Uma regra básica de como usar as três preposições in, on e at. In, on, at são preposições de lugar e tempo. Então nós vamos começar aqui com a preposição in, né? E vamos falar um pouquinho das regrinhas básicas que podem te ajudar a entender um pouco mais e saber quando usar essa preposição. A primeira regra seria in, nós usamos para os meses do ano. In June, in March, in October. In também é usado para as estações do ano. In the summer, in the spring. In também usado para os anos. In 2012, in 2017, in 1989. E a preposição in também é usada para os períodos do dia, por exemplo, na manhã, in the morning, por exemplo, à tarde, in the afternoon, à noite. in the evening. Para lugares, o in vai ser usado para cidades e países. In Tokyo, in Japan. Nós também usamos o in quando nós falamos de um lugar, né, dentro de um lugar, por exemplo, uma sala, um ambiente. Por exemplo, in the kitchen, in the supermarket, in McDonald's. Isso aí. In the motel. Já a preposição on vai ser usada para os dias da semana, como por exemplo, on Tuesday, on Friday, on Saturday, on Sunday. E nós também vamos usar o on quando nós falamos sobre datas, né? Desde que nós vamos especificar essa data. Por exemplo, nós vamos dar o dia e o mês, por exemplo. On the 14th of February. My birthday is on the 1st of January. Agora, como uma preposição de lugar, a preposição on é usada para alguns tipos de transporte, como por exemplo, se eu falar no ônibus, no avião, na bicicleta, nós podemos falar on the bus, on the bike, on the plane. Agora nós temos a exceção, né? Como tudo no inglês, sempre vai haver exceções. Por mais que nós estamos falando sobre transporte, né? O on pode ser usado no ônibus, na bicicleta, no avião. Agora, quando nós falamos no carro, né? Ou no táxi, nós usamos a preposição in. Então nós falamos in the car, in the taxi. Nós também usamos o on para superfícies, como por exemplo, on the table, on the wall, on the floor, the book is on the table. O clássico. Não poderia deixar de faltar. The book is on the table. Quem nunca, hein? Eu vou ensinar uma outra frase para você. The book is on the floor. The picture is on the wall. Uma outra coisa para lembrar, on é usado para coisas eletrônicas. Por exemplo, on TV, on the phone, on the computer, on the radio.
You're watching Destino Inglaterra on YouTube on the computer. A preposição at, ela é usada para as horas, né? Quando nós vamos falar as horas, nós podemos falar At 7:21. At 5:30. At 11:45. Today I woke up at 7:30. Yesterday I got home at 6:30 in the evening. Agora, novamente, uma outra exceção. Então, nós vimos anteriormente que a preposição in é usada para os períodos do dia. Então, você pode falar in the morning, in the afternoon, in the evening. Agora, quando nós usamos a palavra noon, nós usamos a preposição at. Então, nós falamos at noon. Para noite, também no período da madrugada, por exemplo, nós usamos o termo night. Então, nós não falamos in the night, nós falamos at night. You can only see the stars at night. Nós podemos usar o at também como uma preposição de lugar. Então, por exemplo, um lugar que nós vamos especificar, né, aquele lugar que nós vamos nos referir, nós podemos falar, por exemplo, At school, at work, at a party. We are at home. E claro, como nós falamos também que o at pode ser usado, né, para lugares, principalmente quando nós vamos especificar o endereço, por exemplo, né? Então nós falamos, eu moro naquele endereço, eu moro no número tal, na rua tal. Então nós podemos falar I live at number 20 London Road. Bom, pessoal, então essas são algumas regrinhas básicas, né, que você pode usar para você tentar lembrar na hora de usar uma preposição ou a outra, né, em relação ao in, only, at. Lembrando que as regras sempre vão ter exceções, como nós falamos aqui, né, se você fala in the morning, você vai falar at noon, at night, então a preposição pode trocar. Lembrando também que alguns verbos, né, mais especificamente, por exemplo, o verbo look, então quando nós estamos falando para olhar para alguma coisa, olhar para alguém, sempre que você usa o verbo look, você usa a preposição at. Por exemplo, se eu falar assim, olhe aquele carro. Look at that car. Se eu falar, olhe pra mim, nós podemos falar Look at me. Sempre tem que ter uma gracinha, né? Sempre. Sempre que o verbo look for usado no sentido de você olhar pra alguém, olhar alguma coisa, o at sempre vai estar ali logo após o verbo look. A mesma coisa com o verbo laugh. Então você vai usar o laugh com a preposição at. Como, por exemplo, Mariana laughs at all my jokes. Então não são somente essas regrinhas que nós passamos aqui, tem várias outras exceções, várias outras regras que com o tempo, conforme você vai pegando a fluência, você vai aprender, né, ao longo do tempo. E claro, se vocês quiserem mais informações sobre essas preposições, quiserem que nós voltamos aqui e explicamos um pouco mais, com mais detalhes sobre essas 3 preposições, deixa aqui nos comentários, deixa aqui o seu like, que também, né, é uma boa maneira de a gente saber que vocês gostaram desse conteúdo e querem que nós voltamos aqui falando mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, deixa aqui mais sugestões para os próximos vídeos. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! In também usado para os anos. Now you say in 2017. Well. In anos. Para os anos. E claro, se vocês queiram... E claro, se vocês quiserem que nós E claro, se vocês quiserem que nós podemos... Hoje tá difícil, hein? A preposição on vai ser usada para os dias da semana. Como, por exemplo... In the morning. A preposição at, ela é usada para as horas, né? Se nós vamos falar as horas, nós podemos falar, por exemplo... As horas? Yeah. Are Are you listening to me? E é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. É que vocês não viram a mão assim, ó. Olha o sinal pra ele falar alguma coisa, é assim, ó. Beliscão na perna. Acorda, marmota, acorda. Tá aqui.
aqui, eu só falando, ele só aqui balançando a cabeça.